Essa questão aí das federações, né? O Edinaldo, ele foi eleito, sim, né? Foi uma eleição, mas não tinha outra chapa, era chapa única. Então ele praticamente foi aclamado, né? Eu não sei quais são as regras aí da CBF, é, porque assim, ninguém, ele não teve concorrentes, né? Então vamos colocar aqui, colocar uma notícia aqui da Band, né? Porque ele foi eleito sem concorrência. E, na verdade, existia a intenção do Ronaldo Fenômeno, né, de disputar essa eleição. Mas o Ronaldo Fenômeno, ele tentou entrar em contato com as federações e foi prontamente barrado, vetado, né? Então, o Ronaldo Fenômeno desistiu sequer de registrar a chapa dele. Porque não adiantava, ele ia estar dando um murro em ponta de faca. Ele ia chegar lá, ia fazer toda a luta possível, ia se desgastar, ia tentar fazer de todo jeito e ninguém iria votar nele. Tá ligado? Então a gente teve essa eleição aí do Edinaldo e assim, só o fato de ninguém querer sequer escutar o Ronaldo Fenômeno já mostra que os caras estão 100% alinhados com o Edinaldo. Não exatamente por conta das ideias dele, do que ele propõe para o futebol brasileiro, mas porque ele deve molhar as federações ali e as federações não querem perder a boquinha, né? E aí entra muito no que o Diniz tinha falado também alguns momentos atrás, de que a Federação Alagoana, por exemplo, aqui, recebe uma bolada da CBF, não deve ganhar pouco, e distribui isso muito mal aqui, né, para os clubes. Mas claro que a gente sabe como é que funciona esses bastidores, né? O cara molha a sua mão ali para você devolver em relação a apoio. Tanto que, por exemplo, se todos os clubes da Série A e da Série B votassem contra o Edinaldo, os votos das 27 federações têm peso maior do que todos os 40 clubes que têm poder de votação. Os votos de cada federação têm peso 3, os votos do time da Série A têm peso 2 e dos times da Série B têm peso 1. Então, 27 federações vezes 3, 81 pontos. 20 clubes da Série A vezes 2, 40. 20 clubes da Série B, 20 pontos. Então, são 81 pontos para as federações, 60 pontos para os clubes. Nesse caso, as federações elas já têm mais peso do que todos os clubes, mas não só isso. Todos os clubes votaram a favor do Edinaldo também. Claro, não tinha outra opção, não tinha em quem mais votar. Mas eu não sei como funciona o sistema, eu já acabei procurando, né? Já acabei procurando regras aí da eleição, mas eu não achei, sendo bem sincero. E assim, eu não sei se existe a possibilidade de voto nulo ou abstenção, né? Não sei. Então, assim, ele teve 100% dos votos, o que significa primeiramente, uma submissão de todas as federações, porque sequer abriram as portas para escutar as propostas do Ronaldo Fenômeno, que desistiu da eleição. Então, assim, né? Foi uma submissão clara de todas as federações estaduais do Brasil. Por que isso? Por causa de uma grande gestão da CBF? Não. Claro que não é. A gente vê, é nítido, né, que não é por isso. Tem outros motivos ali, né? Financeiros principalmente. Ninguém quer perder a boquinha. Então, é complicado, né, cara? A gente luta tanto, a gente se esforça tanto para acompanhar o futebol, a gente gosta tanto do esporte e acaba que existe todos esses bastidores aí complicados aí em relação ao nosso futebol e cada vez mais a gente vê o futebol brasileiro se enterrando, né? Esse é um dos grandes problemas.
Mas, enfim, essa eleição aí mostra exatamente a sujeira que existe no futebol brasileiro. Escancara a sujeira que existe no futebol brasileiro. Tá ligado? E, assim, cara, se isso tudo acontecesse dessa mesma forma, mas a gente visse o futebol brasileiro evoluindo, o futebol brasileiro crescendo, ganhando relevância, ganhando força, né? Por conta da federação, da Confederação Brasileira de Futebol, aí a gente poderia até apoiar. O grande problema é que o Brasil, o futebol brasileiro, ele é uma hegemonia na América do Sul em relação a clubes, né? Mas porque a economia brasileira, ela engole a economia dos outros países. Então você vê, tipo, os times aqui do Brasil com folhas salariais milionárias. Eu acho que, tipo, alguns times da Libertadores aí devem ter folhas salariais de nível Série B do Campeonato Brasileiro. Tá ligado? Ou até mais baixo. Até mais baixo deve ter, né? E esses times aí são os principais times de alguns países. Alguns outros países. Vamos pegar aí, tipo, algum time do Paraguai, algum time do Equador, algum time da Colômbia. Esses times devem ter folhas salariais inferior a de alguns times da Série B. Com certeza isso acontece, tá? Com certeza. Mas, enfim, velho. Por conta disso, por conta da economia brasileira ser massacrante em relação aos outros países aqui da América do Sul, que a gente continua tendo a hegemonia no futebol sul-americano, em relação a Libertadores, por exemplo. Mas, em relação ao futebol mesmo, a gestão de futebol, a CBF tá dando uma aula do que não fazer, né? Olha a seleção brasileira como tá aí, né? Olha como tá engateando aí também o futebol brasileiro de uma maneira geral, podendo ter uma gestão muito melhor. Se tivesse o futebol brasileiro crescendo e evoluindo e as coisas fossem do mesmo jeito, reeleição do Edinaldo, com unanimidade, mas que ele tivesse fazendo uma gestão exemplar, não teria problema nenhum, cara, ele continuar no poder. O problema é como as coisas são feitas de maneira totalmente atropelada, né, de maneira equivocada, e a gente fica aí à mercê também do poder aí dos cartolas aí, né? Complicado, bicho. Complicado.